Olha, atenção São Paulo, novidades que acabam de chegar do caso da família morta em São Bernardo do Campo. Você de casa lembra bem, porque esse caso repercutiu e muito. Dos 3 familiares, a mãe, o pai e o irmão de 16 anos, foram mortos e depois o carro da família foi incendiado. Pois bem, a polícia está prestes a desvendar esse crime brutal, porque a polícia já sabe quem são os envolvidos no crime. Agora, a participação de cada um, ainda há dúvidas, porque são laudos que estão ficando prontos, os resultados desses laudos estão saindo e agora a novidade é que a advogada de 2 acusados disse que um objeto pode ser a peça-chave para concluir esse caso. Nós suspeitamos que esse objeto seja uma faca ou até uma arma que foi utilizada para matar algum integrante da família. Só que a advogada, segundo o que ela passou de informação, a digital desse objeto mostra que alguém teve acesso a ele que não é um dos clientes dessa advogada. Então, ou seja, se na verdade nenhum dos 2 clientes que são acusados pelo crime manusearam esse objeto, quem seria que teria manuseado essa arma que foi utilizada para matar a família? Fato é que a grande suspeita, e pelo que a gente está acompanhando, ela está querendo incriminar como alguém que teria até matado a própria família, a filha do casal, Ana Flávia, e a namorada dela. As 2 que negaram, elas disseram que viram o crime acontecendo, só que elas negaram que elas mataram ou pelo menos participaram da morte dos próprios familiares. Agora, vale ressaltar, com este aparelho que será periciado, que não sabemos, mas tudo leva a crer que seja uma arma, nós vamos ter a certeza de quem manuseou esse aparelho. A advogada dos 2 suspeitos disse que esse aparelho nem foi tocado por outra pessoa, que ali tem a digital realmente de quem teria manuseado este aparelho para executar a família. Vamos acompanhar a partir de agora, na reportagem, as novidades desse caso. Uma afirmação ousada, que se confirmada, pode lançar luz sobre um dos crimes mais obscuros dos últimos tempos. E eu tenho uma prova cabal e contundente para poder encerrar o inquérito, o objeto utilizado no crime. Não posso dar maiores detalhes sobre qual é o objeto, até porque é a única coisa que eu tenho para trabalhar na defesa do meu cliente. De acordo com a advogada de 2 dos suspeitos presos, esse objeto ainda não identificado, usado para matar a família, está guardado em condições de ser periciado. O Juliano e o Jonathan me indicaram um objeto que foi utilizado nesse crime, não foi higienizado, ele ainda tem sangue, ainda tem DNA. A dúvida agora é se os responsáveis pela investigação vão aceitar essa oferta. Os acusados confessaram ter participado do assalto, mas não do assassinato da família. Se vai ocorrer ou não essa colaboração, se é interessante para a investigação, aí fica a critério deles. Eu entendo que sim. Até porque, até agora, o que a polícia tem são só depoimentos e depoimentos contraditórios. Cada hora fala uma coisa, né? Quem efetivamente executou a morte foi, segundo o relato dos meus clientes, a Karina. O próximo passo é fazer a reconstituição desse crime, o que, segundo o delegado, não deve acontecer antes do carnaval. Só depois, com a conclusão do inquérito, é que a polícia pretende fazer o indiciamento formal dos suspeitos. Os detidos são Ana Flávia Gonçalves, filha do casal, a namorada dela, Karina Ramos, além de Juliano Ramos Júnior, Guilherme Ramos e Jonathan Fagundes Ramos. Ainda não é possível saber com exatidão como foram os assassinatos, mas a polícia diz não ter mais dúvidas de que o grupo está envolvido e de que Ana Flávia e Karina planejaram tudo. A família, composta pelo casal Flaviana e Romuyuki Gonçalves e pelo filho mais novo deles, Juan, morava em um condomínio fechado em Santo André, no Grande ABC.
Segundo as investigações, os homens invadiram a casa e simularam abordar as namoradas. Em seguida, passaram a torturar pai e filho, exigindo que dessem a senha do cofre. Quando a mãe chegou em casa, a senha foi passada, mas não havia o dinheiro esperado dentro. Os 3 foram mortos. Durante a madrugada, os corpos carbonizados foram localizados no porta-malas do carro das vítimas. Um laudo apontou que eles levaram golpes na cabeça. Os policiais encontraram o imóvel revirado e marcas de sangue pelos cômodos, mas não havia sinais de arrombamento. Foram levados eletrodomésticos, cerca de $8 mil, joias e uma arma. Quem está acompanhando esse caso desde o início é a nossa Fernanda Trigueiro, que volta agora ao vivo para atualizar essa novidade. Fê, é claro, a advogada não revelou que objeto é esse, mas nós suspeitamos que seja até alguma arma, uma faca, por exemplo, alguma arma utilizada no crime, né, Fernanda? Dudu, ou mesmo pode ser alguma barra de ferro, alguma madeira, algum tronco, algum pau, exatamente porque, segundo o laudo do IML, que confirmou a causa da morte, os 3, tanto a Flaviana quanto o Romilk e também o menino Juan Vitor, os 3 teriam recebido uma pancada muito forte no crânio, na cabeça do lado direito. Então, provavelmente, esse pau, então, ou esse objeto que ela diz que deve ser o objeto usado para matar a família. Ela disse, inclusive, como a gente acompanhou aí na reportagem, né, Dudu, que esse objeto ainda tem marcas de sangue, que teria, então, vestígios de DNA também e que não foi higienizado, que é importante passar por perícia e que os resultados dessa perícia, desse laudo do objeto, vão ser importantes, os resultados vão ser importantes, então, para a conclusão do inquérito. O delegado tem até 60 dias para concluir esse caso. E a expectativa também é que a reconstituição do crime aconteça já no começo do mês de março. A gente sabe que tem o feriado do Carnaval, não há uma expectativa para que aconteça antes do feriado ou durante o feriado. Então, a polícia deve trabalhar, deve agilizar todo esse trabalho para que essa reconstituição seja feita já no começo de março. E vai ser importante, né, Dudu, porque os 5 vão estar ali cara a cara, um dizendo a versão que ele tem, inclusive porque tem essa contradição. A Ana Flávia e a Karina alegam que elas não estiveram no momento das mortes, que elas estavam no andar de baixo da casa. Já o Jonathan e o Juliano, que são primos da Karina e com certeza os cabeças ali também de todo o crime, eles continuam confirmando que quem teria matado a família foi a própria Karina. E eles falaram que no momento ali do crime, dentro da casa, as duas estavam consumindo cerveja, estavam bebendo cerveja enquanto eles simulavam aquele assalto. Para a polícia também não há dúvidas de que a intenção do grupo era invadir a casa e roubar os R$85 mil que pertencia à Flaviana. Ela teria recebido de herança no começo de janeiro com a morte do pai dela, e a filha dela, Ana Flávia, acreditou que esse dinheiro, então, da mãe estaria dentro do cofre. Foi dela, então, que partiu a informação desse dinheiro e eles, então, passaram a planejar, a premeditar todo esse crime, todo esse assalto. As duas fingiram ali no momento que eram vítimas também, que também teriam sido abordadas pelos supostos criminosos, até que em certo momento ali do crime, segundo a versão contada pelo Jonathan, ele e o Juliano acabaram escapando o nome da Ana Flávia e da Karina. O Juan, o irmão da Ana Flávia, o garoto de apenas 15 anos de idade, teria ouvido, e aí ele desconfiou, então, que as duas conheciam esses supostos criminosos que tinham invadido a casa. A partir daí, então, e quando eles abriram o cofre e viram que não tinha a quantia esperada, foi aí que todos os planos dos criminosos mudaram. E aí, então, segundo a versão dos primos aí da Karina, eles teriam perguntado o que iriam fazer, já que então eles seriam reconhecidos pela família, já que o Juan teria ouvido isso e teria partido da Ana Flávia a ideia de matar os próprios pais e também o irmão. Essa é uma das versões apresentadas, então é muito importante essa reconstituição e também agora a apresentação desse objeto que a advogada de defesa, Alessandra Girardi, ela que faz a defesa dos irmãos Jonathan e Juliano. A gente sabe, né, Dudu, que ela precisa sustentar a defesa dela alegando que eles não participaram
separam da morte. E a pena, assim, então, do planejamento do assalto. Ela vai fazer isso para que a pena deles seja menor, seja uma pena mais branda. Mas, pelo que tudo indica e pelo o andar aí de toda essa investigação, os 5 devem responder aí pelo crime de homicídio doloso quando há a intenção de matar e não latrocínio, que seria o roubo seguido de morte.